Então, começando mais um programa, Virando a Página, eu sou a Simone Arrojo, falo sobre constelação familiar e o que aparece nas constelações no campo e o que nos mostra para que a gente possa se desenvolver cada vez mais espiritualmente. E as reflexões que eu procuro fazer nesses vídeos, elas servem justamente para a gente mudar o nosso padrão de frequência interna, o nosso padrão de, puxa, sempre fiz desse jeito, o nosso padrão de inconsciência. Então, quando a gente percebe algo, não é para a gente ficar bravo, ai meu Deus, como eu sou ruim, como eu sou mal, como eu devia ser diferente. Não é para vocês, se martirizarem, muito pelo contrário. Quando a gente descobre algo, uma sombra nossa, porque as sombras fazem parte, eu, pelo menos, fico muito feliz, porque agora eu posso fazer algo em relação a isso, eu posso mudar o meu padrão. Então, hoje eu quero falar de um padrão que eu vi numa constelação, de uma forma que todos os que estavam assistindo ficaram meio chocados, né? E esse padrão é o padrão da possessividade, é o padrão do controle. Quando alguém da família se acha no direito de controlar, os outros, essa pessoa, no caso, quando a gente fez a constelação, a mãe dessa pessoa já tinha passado, para o plano espiritual e estava aqui de uma forma presente, atrapalhando a vida de todo mundo, porque se achava ainda necessária para um controle de toda a família. Então, é importante que a gente entre num estado de consciência maior, onde a gente saiba que todos nós somos importantes na vida das pessoas, todos nós. Nós somos importantes e também as outras pessoas são importantes para nós. Porém, quando a gente se acha ou se coloca num papel errôneo de controlar toda a família, e esse controle pode aparecer nas mínimas coisas. Então, são pessoas que os filhos já cresceram, mas ela ainda está achando que ela é a pessoa que organiza tudo, porque sem ela os filhos não existem. Ou a mulher que controla o marido, ou o marido que controla a mulher. Ou, nesse caso, era uma mãe que ainda, os filhos com mais de 50 anos, ainda achava que sem ela a humanidade para. Gente, é absurdo uma coisa dessa, Como a gente pode achar que sem a gente a humanidade para, Então, nós somos, todos temos um lugar como um quebra-cabeça, somos uma peça de um quebra-cabeça. E temos sim a nossa importância. Mas saber o limite da nossa importância é muito importante, inclusive para nós mesmos, porque a gente não fica sobrecarregado. E a nossa vida, como disse o Bert Hellinger uma vez numa constelação, nós precisamos procurar algo mais elevado para fazer. Então, as pessoas que vivem num mundo superficial, somente do fazer, do existir, porque eu sou importante para outras pessoas, nós somos importantes, primeiro, para a gente mesmo, para o nosso desenvolvimento. Depois, quando a gente se desenvolve, a gente, sim, pode ser muito importante para outras pessoas, mas não importante ao ponto de outra pessoa não viver por nossa causa. E vice-versa. Quando a gente não consegue viver sem aquela outra pessoa. A nossa vida, ela não existe só por causa de uma pessoa. Agora eu preciso viver porque eu tenho os meus filhos. Agora eu preciso viver porque aquela empresa depende de mim, Nós somos seres, impermanentes aqui nesse planeta, permanentes na infinitude da vida. Só que essa permanência tem que ser uma permanência de fluidez, de leveza. É importante viver e deixar viver, Quando a gente deixa os outros viverem, quando a gente olha para os outros com confiança, é como uma professora, Ela ensinou os alunos lá do primeiro grau, as contas básicas, as matérias básicas, e ela agora passa esses alunos para outros professores do segundo grau. Esses alunos agora precisam de outro nível de aprendizado.
Ela não pode ficar agarrada naqueles alunos. Olha, você ainda precisa da professora? Não, né? Agora eu já preciso de outros professores. E assim é a nossa vida. A gente passa por, às vezes, diversas religiões, até que, de repente, a gente percebe que a gente não precisa mais de uma religião. A gente entra em contato com a espiritualidade sem precisar mais, talvez, de uma religião, porque cada religião hoje na humanidade carrega e traz a sua importância. Sim, todas as religiões são muito importantes, porém, cada uma delas exclui um pedaço, exclui a outra, né? E o ideal seria que todos nós tivéssemos todas as religiões incluídas com todos os benefícios no nosso coração. Assim como todas as pessoas. Quando a gente acha que a gente possui a nossa família, então até o falar, olha, o meu marido, o meu filho, a minha mãe, o meu pai, espiritualmente falando, isso é um attachment, né? Um apego, um emaranhamento que nos tira de uma visão mais ampla do sistema familiar. E a constelação familiar, ela vem mostrar justamente isso. Nós podemos entender de uma forma ampla quando a gente primeiro entende o porquê nós nascemos nesta família, quando nós conseguimos aceitar os nossos pais como eles são, ter gratidão por eles, então a gente pode dar passos para não julgar os outros e simplesmente seguir os nossos passos. Tem pessoas que falam, mas eu não dou passos porque enquanto meu marido não mudar, minha mulher não mudar, enquanto meu filho não sair, enquanto o fulano não fizer. E tudo isso é ilusório, é desculpa, né? Para a gente não seguir um caminho mais amplo. Então tem gente que vive só para um sistema menor, né? E não ampliam, não ajudam outras pessoas, não fazem por outras pessoas, só fazem pela família. Então tem pais que só fazem pelos filhos, eles não vão para um amor incondicional, para o mais amplo, né? Então, a constelação familiar mostra a importância, sim, da família, mas a importância de se sair da família. Porque tem gente que fala, meu Deus, os meus familiares, um viajou, o outro não está mais aqui, o outro já morreu, o outro estou sem falar. E a minha vida eu estou sozinha, fiquei sozinha. Gente, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, né? Como alguém pode falar que se sente sozinho? Como alguém ainda pode dizer que não tem... que a vida não tem graça, com tanta possibilidade de evolução e de crescimento. Então, a nossa sensação de posse, de que a minha vida só tem graça se o meu filho estiver em casa, mas meu filho agora vai se casar. A minha vida perdeu a função, porque a minha vida era meu filho, né? Ou então, olha, agora... meu marido se foi, ele não quer mais ficar comigo, então a minha vida acabou. Então eu vou ficar ressentida, não vou suportar essa decisão dele. Gente, as pessoas elas têm, né? Elas talvez não amem mais a gente, como pode acontecer com a gente. De repente a gente não ama mais uma outra pessoa, porque nós já estamos em outro degrau, porque o outro já precisa de um outro ensinamento e eu também preciso de um outro ensinamento. E assim a vida flui. Quando a gente ilusoriamente acha que é o meu casamento, é a minha casa, é o meu emprego, é o meu filho, né? E quando a gente perde essas coisas, a gente fica totalmente perdido, porque a gente tem uma falsa ilusão do meu. Gente, então, uma coisa que alivia é a gente olhar de forma ampla. Primeiro, essa vida, ela é totalmente passageira, tanto é que nós não levamos nada, né? E o medo da morte tem a ver com essa sensação de possuir. Quanto mais a pessoa perde essa sensação de possuir, né, de ir para um outro nível de compreensão, de evolução, de relacionamento, de vida, mais leve ela fica até para viver. A pessoa que tem medo da morte é porque ela é muito apegada, ela só vê esse pedaço, ela só vê o que é dela, né? As pessoas são dela, a família é dela, o carro, a casa, enfim, tudo é nosso, o corpo, né? E no fim, qual é o nosso maior aprendizado nessa vida? É justamente a gente perceber que a gente não possui nada,
Mas a gente possui algo muito importante, que é a nossa vontade de evoluir, que a maior parte, infelizmente, da humanidade está totalmente dormente, né? Elas não buscam crescimento em nada, não evoluem em nada, vivem coisas dia a dia, né? Superficial, come, dorme, levanta, né? Isso qualquer um faz, né? Os animais fazem, mas ir além disso, perceber a vida além disso, interagir com toda essa riqueza que Deus nos dá, né? Isso sim é se nutrir espiritualmente, é evoluir, é crescer, é fazer algo de bom com a vida, sem viver, gente, nas pequenas coisas, né? Como o Bert Hellinger disse agora aqui no Brasil, a gente faz muito teatro, muito drama, né, em relação às situações, a gente vive chateado com coisas muito pequenas e a vida precisa andar. Se uma pessoa está em depressão, é porque tem algo na vida dela que já era, que já foi, né? Então, eu conselhei um dia desses um rapaz que estava com depressão, estava começando a ter síndrome de um monte de coisas, os relacionamentos não davam certo. E qual era o problema dele? Com determinada idade, ainda não saiu da casa dos pais. O que isso traz para um ser humano que já devia ter ido, né? O problema não é morar com os pais, mas também é. Então, é a mesma coisa de eu já sei matéria da faculdade, mas eu ainda estou estudando ali, né? Então, a gente precisa ir para a vida, precisa crescer. E fazer esse movimento é sim se despedir dos pais. É sim fazer um movimento de agora com as minhas próprias pernas, com o meu próprio esforço, com o meu próprio risco. Eu pago um preço por isso, né? Conselhei uma outra moça esses dias que também, em depressão profunda, todos os filhos já tinham saído de casa, menos ela, né? Por quê? Porque ela ainda segura. Tem filhos que seguram o casamento dos pais, seguram a alegria dos pais viverem, a motivação dos pais viverem. Então, gente, ninguém precisa ter uma motivação para viver. A gente tem muitas, né? A gente pode ter uma motivação espiritual, de conhecimento espiritual, de cuidar do corpo físico, de cuidar da cultura, né? Do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento financeiro, do desenvolvimento em relação às amizades. Tudo isso faz parte da nossa vida. A gente não vive por causa de uma coisa só. Eu vivo para ganhar dinheiro, para poder sobreviver. É muito pequeno isso. Então, hoje eu quis fazer esse programa justamente para as pessoas entenderem que quando a gente conhece um pouco mais sobre leis espirituais e que a constelação nos ensina muito, que são leis da vida, nós podemos compreender onde nós estamos emaranhados. Às vezes achamos que a gente tem que possuir uma tristeza. Não, eu tenho que ficar triste. Eu não estou mais triste, mas é bonito ficar triste porque faz parte, porque aconteceu algo que eu tenho que ficar triste. Não, a gente não tem que ficar triste. A gente pode elaborar essa tristeza, né? E deixá-la ir no momento que ela precisa ir. Então, nós não possuímos nada. Deixa de controlar. Acredite que as outras pessoas possam se desenvolver sem a sua presença, né? Essa é a maior dádiva. A gente ensina algo a alguém e solta essa pessoa para o mundo, né? Eu faço isso nos meus cursos de constelação, né? Eu ensino a técnica e deixo as pessoas fluírem, cada um com a sua forma, cada um com o que aprendeu. E isso é importante fazer, né? Não quero as pessoas grudadas em mim. Ai, Simone, preciso de você, e agora como é que eu faço? Não, você vai achar o seu caminho, você vai conseguir construir algo com o que você aprendeu e ainda ampliar e ir além. Os filhos precisam ir além e ir além depende muito da vontade de cada ser humano de crescer, de evoluir, de se nutrir com tanta coisa boa que a vida traz.